amigos da TV Justiça, estamos juntos novamente com os julgamentos que foram destaque nas sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal durante a semana. Karina, antes de mais nada, nós podemos já caracterizar um pouco a semana de julgamentos que nós vamos ver nos seus principais plenários de hoje. Como é que nós poderíamos fazer um panorama geral a respeito desta semana? Carlos, levando em consideração que a gente teve um desfalque de 3 ministros nas sessões de quarta e de quinta, eu diria que nós tivemos um rendimento muito bom para os julgamentos que envolveram tanto recurso extraordinário, habeas corpus, ação direta de inconstitucionalidade, focando algumas matérias eminentemente constitucionais. Nós tivemos um resultado muito bom, vários julgamentos, dos quais nós tivemos até que pensar alguns para fazer os comentários no plenário de hoje. É até uma curiosidade em relação à movimentação do plenário, porque é comum aquelas situações em que nós temos várias horas de julgamento destinadas, às vezes, a um único tema, em função da complexidade, de necessidades processuais, como, por exemplo, a apresentação dos argumentos da tribuna por parte dos respectivos representantes legais das partes envolvidas, ou então do amicus curiae, ou dos amici curiae também, que tem o direito a fazer esta manifestação. E nesta semana, como você bem disse, Karina, nós tivemos vários processos em destaque e que foram marcados também pela grande quantidade de processos julgados. Vamos, portanto, começar a rever os destaques da semana a partir do trabalho da nossa equipe de reportagem. O principal destaque da semana entre os julgamentos previstos no plenário do Supremo Tribunal Federal: a briga entre estados e municípios pela cobrança de impostos no setor de embalagens chega ao Supremo Tribunal Federal. Vamos saber os detalhes na reportagem de Natália Soares. O que faz uma latinha de suco ou um pacote de macarrão se destacar entre milhares de produtos em um supermercado? Segundo os fabricantes, essa é a responsabilidade de quem cria e faz parte do processo produtivo da embalagem, além de condicionar o produto. A embalagem, seja de vidro, plástico, metal ou madeira, traz informações completas e fáceis de serem identificadas sobre o produto. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Embalagem, a ABRE, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o setor de embalagem cresceu 10,13% em 2010, após uma queda em 2009. Para o vice-presidente setorial da Federação da Indústria Brasileira, a FIBRA, a percepção do consumidor em relação às embalagens é decisiva para que ele compre ou não algum produto. Com toda a tecnologia que hoje tem disponível, ela é uma ferramenta de marketing, podendo expor o produto e até mesmo colaborar com a venda. Mas a discussão que envolve o setor de embalagens é a cobrança de impostos prevista em lei, tanto na Constituição Federal como em leis complementares. A ABRE ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para questionar a cobrança de imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, sobre a atividade econômica de fabricação e circulação de embalagens feitas pelo município. Segundo a ABRE, os municípios estariam cobrando o ISS das associadas sob o argumento de que elas estariam submetidas ao dispositivo que determina que o tributo incida sobre a composição gráfica das embalagens, como, por exemplo, a da pasta de dente. Mas para a associação, essa norma não deve ser aplicada, já que o foco da atividade é a venda do produto, devendo ser cobrado somente o Imposto de Circulação de Mercadoria, o ICMS. Mas, afinal, que imposto é esse, o ISS? O ISS ele é o tributo de natureza municipal, é o imposto sobre serviços de qualquer natureza. Ou seja, quando alguém faz um serviço para você, quando você contrata um serviço de advocacia, um serviço de construção de um prédio sem o fornecimento de material, qualquer coisa, qualquer tipo de serviço, pintura ou manutenção de determinado equipamento, esse é o ISS. E o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, o ICMS? Ele é uma união de vários impostos. Ele é a união do ICM, o antigo Imposto de Circulação de Mercadorias, com os impostos sobre serviço de comunicação, serviço de transporte intermunicipal e outros impostos que foram todos reunidos no ICMS. Então, o ICMS, basicamente, ele é um imposto sobre circulação de mercadorias e também esses serviços específicos que a lei traz como serviço de comunicação. O advogado explica que a cobrança dos impostos é importante para a economia, tanto para os estados como para o município. Por isso, o dilema. Sempre tem bastante conflito se
alguns serviços que são prestados com fornecimento de mercadoria ou mercadorias que são vendidas com serviço acoplado, se incide sobre eles o ICMS ou o ISS, porque como os dois entes da federação dependem muito desses tributos, normalmente eles brigam para ver quem vai arrecadar um imposto incidente sobre a prestação. Pois é, as questões de fato da vida que acabam tendo uma relação direta com algum aspecto do direito, indo ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos ver em detalhes o que aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal ao longo do programa em relação a este e outros processos. Aí fica até aquela pergunta, nós vimos uma reportagem que explanou o tema específico de uma maneira mais genérica. Será que ele foi tema da sessão plenária, de alguma das sessões plenárias desta semana? Foi sim, mas exatamente na sessão plenária da quarta-feira, dia 13, foi um dos destaques entre os julgamentos. E não foi o único. Os ministros analisaram ainda, entre os vários processos julgados, um mandado de segurança ajuizado por um trabalhador rural do Paraná que questionava uma decisão do Tribunal de Contas da União. A repórter Nathalie Machado acompanhou os trabalhos. A ministra Ellen Grace começou a leitura do voto, já que tinha pedido vista na análise anterior. A associação questionava a inconstitucionalidade de itens de uma lei complementar que regulamenta o ISS e um item de um anexo dessa lei. Na ação, a interessada afirmou que os municípios têm cobrado o imposto das empresas porque elas fazem a composição gráfica das embalagens, mas afirmou que o tributo não pode ser aplicado porque o foco da produção é a venda das mercadorias. Dessa forma, seria correta a cobrança do ICMS. A ministra Ellen Grace lembrou que a Constituição Federal fala sobre os estados estabelecerem a tributação de mercadorias e alertou ser necessário identificar se há a prestação de serviço como atividade fim. Sendo a prestação de serviço, porém, a atividade fim que é visada, incide o ISS, mesmo quando sejam utilizadas mercadorias nesse processo. Eu dou como exemplo o contrato típico de serviços de prestação de faxina, no qual se utilizam sem número de produtos de limpeza, e, enfim, de equipamentos para a realização deste serviço. Mas a finalidade do contrato é a prestação de serviço e não a prestação dos insumos. Até em termos de justiça tributária, a incidência do ICMS é mais proveitosa, porque o ICMS permite o creditamento em função do princípio da não cumulatividade, ao passo que o ISS ficaria apenas para os municípios. Então, a solução ela é justa sob o ângulo tributário nessa primeira ação. Por unanimidade, o Pleno concedeu a liminar para afastar a incidência do ISS na produção de embalagens até o julgamento final da ação. Os ministros também analisaram uma ação civil originária em que o Estado do Pará questionava um decreto presidencial de 1991, que disciplinou o processo administrativo de demarcação de terras indígenas. Verifica-se, portanto, que parte das terras objeto do decreto de homologação foram levadas a registro imobiliário no dia 26 de 6 de 95. Para essas terras, a presente demanda ficou prejudicada, diante da evidente perda do seu objeto, uma vez que a homologação do decreto com o posterior registro imobiliário pôs fim ao procedimento administrativo demarcatório impugnado. Dessa forma, apresentam-se superadas as questões formuladas em torno das garantias ao contraditório e à ampla defesa. Por maioria, os ministros consideraram prejudicado o pedido do Estado, por causa da perda do objeto, já que em 93, outro decreto homologou a reserva indígena Mencranhote. Pois é, vamos fatiar os assuntos, portanto, começando com a sessão plenária da quarta-feira, ainda hoje, os destaques da sessão plenária da quinta-feira. O nosso primeiro destaque da semana hoje é exatamente o julgamento que vimos, primeiro na reportagem especial de Natália Soares, sobre a questão da tributação das embalagens, e neste acompanhamento que foi feito pela Nathalie Machado na sessão plenária da quarta-feira. O tema foi julgado em uma sessão única, que foi uma das características da sessão do dia 13 de abril, na apresentação do voto vista, vamos ao processo, da ministra Ellen Grace na ação direta de inconstitucionalidade 4.389. Um julgamento conjunto, inicialmente, porque também
Ação direta de inconstitucionalidade 4.413, a relatoria do ministro Joaquim Barbosa. A primeira ação foi impetrada pela Associação Brasileira de Embalagem contra o presidente da República e o Congresso Nacional. Já a ação direta de inconstitucionalidade 4.413, por sua vez, foi impetrada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI. Em síntese, as ações contestaram trechos. Vamos aos detalhes agora em relação às informações que já foram repassadas anteriormente pela nossa equipe de reportagem. O que foi questionado especificamente da Lei Complementar de 2003, número 116, tratando da tributação, como vimos, pelo ISS, de atividades como composição gráfica, fotocomposição, na fabricação de embalagens. A questão em jogo era a seguinte: incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, sobre o trabalho gráfico na fabricação e circulação de embalagens, ou o já conhecemos agora nas nossas reportagens, o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Segundo a Associação Brasileira de Embalagens, os fabricantes das embalagens, é claro, estariam sendo simultaneamente tributados por estados e municípios. Sustenta que a atividade de venda de embalagens somente deveria ser tributada pelo ICMS, porque o trabalho de natureza gráfica constitui apenas uma das etapas do processo produtivo. No dia 3 de fevereiro deste ano, o ministro Joaquim Barbosa, relator das duas ações diretas de inconstitucionalidade, votou no sentido de suspender a eficácia de parte dos dispositivos questionados e, em seguida, o julgamento foi suspenso com pedido de vista da ministra Ellen Grace, voto visto apresentado esta semana. Segundo a ministra, uma das ações vai mais além. Vamos rever trecho do voto. Na verdade, são duas ADIs que vieram a julgamento conjunto, mas, na verdade, a segunda delas, a 4.413, ajuizada pela CNI, tem um pedido mais amplo do que a de número 4.389. Na primeira das ADIs se pede que seja reconhecida a incidência do ICMS sobre as embalagens. Na segunda, a Confederação Nacional das Indústrias pretende afastar o ISS de toda e qualquer matéria impressa, publicada e acrescentada a algum produto, o que viria a incluir as bulas, os manuais de instrução, etc. Mas a questão é uma só. A questão é saber se a produção de embalagens sujeita-se a um ou outro desses impostos. Esses dois impostos são excludentes na forma da Constituição. O artigo 155, inciso 2º, cuida de um, 156, inciso 3º, do outro. Na repartição de competências tributárias, a Constituição atribuiu aos Estados a tributação sobre circulação de mercadorias. E, quanto à prestação de serviços, essa tributação ficou dividida entre Estados e municípios. Aos Estados cabe o imposto sobre transporte interestadual e comunicações, e aos municípios todos os demais serviços que estejam listados na listagem anexa à lei complementar. As operações mistas, porque operações existem que não pertencem exclusivamente a uma categoria ou a outra, essas operações mistas estão tratadas no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º, letra B. Em um voto bastante didático, a ministra Ellen Grace aborda a questão da finalidade das embalagens e a incidência dos impostos, particularmente no caso da primeira ação direta de inconstitucionalidade, concordando com o voto do relator, ministro Joaquim Barbosa. Na ADIM 4.389, a primeira chamada, o objeto do contrato, aquela que eu digo que tem um escopo menor, o objeto do contrato é a produção e entrega de embalagens. Neste caso, a impressão de marca ou de dados de esclarecimento ao consumidor, que são obrigatórios, são apenas uma etapa do processo produtivo. Não temos sequer uma operação mista. Portanto, não incide, segundo entendo, o ISS, mas sim o ICMS. O produto deste imposto, é bom frisar também, que ele é redistribuído aos municípios, na porcentagem fixada de 25%. Mas, neste caso, nem de operação mista nós estamos cuidando. O que um produtor encomenda de outro produtor é uma embalagem.
Essa embalagem tem uma série de características, e isso foi muito bem explicitado nos memoriais, nas quais a impressão propriamente pode até não ser o mais importante, geralmente não é. Há embalagens especiais que precisam ser revestidas de determinados materiais para comportar a inclusão de determinados produtos, para evitar deterioração, enfim. A embalagem é um todo muito complexo, e o que o produtor encomenda do seu fornecedor é uma embalagem, que eventualmente terá dizeres impressos. Diante dos argumentos que são apresentados em um voto que vem posteriormente àquele apresentado pelo relator, é comum que haja a troca de ideias e, às vezes, até uma modificação no voto, ou o pedido de vista, muitas vezes, para se analisar determinados argumentos, ou, no caso dos relatores, quando se faz a chamada a indicação do adiamento do julgamento. Nós vamos rever o final do voto da ministra Ellen Grace e, já na sequência, o relator ministro Joaquim Barbosa, que faz exatamente isso no sentido de analisar os argumentos trazidos ao plenário pela ministra Ellen Grace. Depois voltamos. Eu divido, no entanto, com relação à situação da ADI 4.413, porque aqui a pretensão é mais ampla. A CNI deseja afastar a incidência do ISS sempre, além dessa hipótese, mera hipótese da ADI anterior, que são as embalagens. Sempre que sejam utilizadas atividades gráficas destinadas a serem incorporadas aos produtos que entrarão em circulação. Portanto, aqui nós teríamos a inclusão de bulas, impressão de manuais de instrução, de rótulos, de adesivos, de etiquetas, mas esses constituem o próprio objeto do contrato entre o produtor e a indústria gráfica. É evidente que as empresas não vão manter um serviço gráfico apenas para imprimir os seus manuais de instrução. Então, encomendam a uma empresa especializada, terceirizam a produção deste manual, e aqui sim, embora sejam agregados materiais, sejam agregadas mercadorias, como é o caso do papel e da própria tinta de impressão, nós temos um contrato de prestação de serviço. Então, diria melhor que, neste caso, nós temos a típica operação mista, quer dizer, o contrato é de prestação de serviço e o prestador desse serviço utiliza, eventualmente, de papel e de tinta de impressão e maquinário. Bom, o passo seguinte, então, é verificar se o serviço está ou não está incluído na lista do ISS. Se estiver, incide esse imposto. E se não estiver, incide o ICMS. No caso, entendo eu, não há como sonegar à tributação municipal essa prestação, que é prestação de serviços de impressão gráfica, de material inteiramente destacado do próprio produto. Um produto como, por exemplo, margarina, ele não chega às mãos do consumidor sem estar acondicionado na sua embalagem. Por isso, o meu voto na primeira ADI é para reconhecer a incidência do ICMS. No entanto, um manual de instruções, ele pode ser encomendado pela empresa, pelo produtor, a gráfica A, B, C ou D, e ele é independente do produto. De modo que eu, assim, soluciono ambas as ADIs. Presidente, o eminente relator, na primeira, dava pela incidência do ICMS, não é? Eu vou indicar adiamento na segunda. Sim. E Vossa Excelência está concordando com o meu voto na primeira. Na primeira, exato. Como eu fiz uma análise única para as duas ações, eu indico adiamento na segunda, certo, e continuamos a análise só da primeira. Muito bem. Muito bem. Adiamento da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 4413. 4413. Continuamos. Então remanesce para continuidade de julgamento a 4389. Karina, portanto, como é que fica o resultado
desse julgamento, que até então era um julgamento conjunto e acabou sendo desmembrado na expectativa do julgamento da segunda. Como é que ficou essa situação, resumindo? Na verdade, não incide ISS pelo voto da ministra Ellen Grace e pelo voto do ministro relator naquela primeira ação proposta pela Associação Brasileira de Embalagens. Não há incidência do ISS, apenas do ICMS. Ao finalzinho mais à frente um pouco, a ministra Ellen Grace, ela pede inclusive a retificação da proclamação do resultado, porque, não obstante o ministro Joaquim Barbosa tivesse pedido o adiamento do julgamento daquela de referente à Confederação Nacional das Indústrias, a ministra Ellen Grace votou, e naquela segunda ação da CNI, ela votou apenas parcialmente procedente a ação, já que no início ela havia dito que o pedido era muito mais amplo, para determinar a incidência ou afastar a incidência do ISS, como pretendia a CNI, de todo e qualquer de impressa em qualquer produto. Então, para a ministra, se porventura aquele produto tem uma atividade fim, incide sim o ISS. E o que pretendia a CNI era justamente afastar a incidência dele para toda e qualquer matéria impressa. Então, ela deu parcialmente procedente na cuja autoria era da CNI e procedente apenas em caráter liminar. A gente tem que reforçar isso, porque é uma decisão tomada apenas em caráter liminar, isso há de ser confirmado posteriormente no mérito, mas é uma decisão que já vincula, ou seja, os municípios não poderão mais, a partir dessa decisão tomada, quando o plenário efetivamente, todos os ministros votarem, se confirmando o posicionamento da ministra Ellen e do ministro Joaquim Barbosa sobre o afastamento da incidência do ISS e pela manutenção do ICMS, os municípios não mais poderão recolher esse imposto até que sobrevenha o mérito e se confirme ou não essa decisão. Espera-se a segunda ação da Confederação Nacional da Indústria. Na primeira, os ministros acompanharam por unanimidade. Os outros ministros também se manifestaram acompanhando esses votos. Isso, sim. A primeira ação teve um julgamento por votação unânime, afastando, portanto, né? E na segunda, ainda pendente de julgamento, pendente de término, né? O julgamento, já que nós tivemos o voto da ministra Ellen, e ao que tudo indica, o ministro Joaquim Barbosa poderá evoluir para votar junto com ela e determinar não só o afastamento do ICMS. E nós vamos acompanhar aqui na TV Justiça. No próximo bloco, mais destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você confere aqui em Plenárias.